A ERTZ foi conhecer de perto a realidade envolvente ao Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar. Este serviço, conhecido como Inovolínea, está situado na área da Tagus Valley, em Alferrarede, concelho de Abrantes. Para ficar a par do que está em causa, a ERTZ entrevistou Joana Grácio, coordenadora do Inovolínea, que traçou as bases deste serviço. O Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar faz parte da Tagus Valley, a associação que gera o Tecnopolo do Vale do Tejo, e enquanto associação, enquanto o Tagus Valley tem como objetivo desenvolver o empreendedorismo e apoiar as empresas, portanto, fomentar o empreendedorismo e as empresas do Médio Tejo. Especificamente está vocacionado tem 4 áreas estratégicas: a metalomecânica, as tecnologias de informação, as energias e o agroalimentar, e o Inovolínea é realmente a ferramenta, o departamento de apoio às empresas na área alimentar. Especificamente, o que nós fazemos, temos como objetivo apoiar as empresas do setor numa ótica de apoio direto, de apoio ao desenvolvimento de novos produtos, apoio técnico em diversas áreas, e para isso estamos capacitados com uma série de valências, com uma série de tecnologias para, de uma forma direta e focada, e podermos ajudar as empresas do setor. Especificamente, Já agora permita-me, antes de entrarmos mais no detalhe, há quanto tempo é que existem estas instalações, há quanto tempo é que este processo é então desenvolvido? Ora, enquanto Tagus Valley está neste ano a comemorar os 10 anos de existência, mas especificamente o Inovolínea, o Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar, tem um percurso mais recente. Surge de um apoio em termos de candidatura a fundos europeus, e surge exatamente pela necessidade identificada pelos seus órgãos fundadores, o município de Abrantes, a NERSAN, a Associação Empresarial, o Politécnico de Tomar, enquanto Gênese, e depois o Politécnico de Santarém e a TEJ Energia, e surge exatamente pela necessidade identificada para haver realmente uma ferramenta de apoio direto às empresas no que respeita à experimentação, no que respeita à passagem de transferência de tecnologia para as empresas. É o passo seguinte que dava a dar, é isso? Exatamente. Portanto, em termos de projeto, o projeto é iniciado em 2007, mas efetivamente mesmo com a situação dos próprios investimentos e dos apoios e a situação em que o país se encontrou em determinada altura, estamos este ano, aliás, no ano passado, finalmente terminámos o processo do investimento em termos das tecnologias que temos aqui ao dispor para as empresas. Não sei se respondi a essa pergunta em termos de... É cedo para considerarmos esta aposta como uma aposta ganha, ou ainda há muito trabalho a fazer? Não, ainda há muito trabalho para fazer. Exatamente, nós acabamos a nossa capacitação agora, portanto, uma das áreas estratégicas de apoio às empresas aqui no Centro de Transferência de Tecnologia, no Inovolínea, é as tecnologias de conservação, porque é efetivamente uma temática crítica para as empresas do setor. Um produto perecível tem uma validade realmente curta e, portanto, são essas as perdas de valor que não são só essas, mas é realmente a validade de um produto é realmente muito condicionante, e portanto nós capacitámos-nos aqui com um conjunto de tecnologias que sim, algumas só foram instaladas agora no último trimestre deste ano, e portanto ainda há muito trabalho a fazer. Em termos de tecnologias, posso dizer que nós, em termos de tecnologias de conservação, estamos aqui capacitados, como estava a dizer há pouco, com tecnologias emergentes, com tecnologias inovadoras, que não estão ao dispor das empresas de uma forma simples. Aliás, temos tecnologias que em Portugal, não sendo... Algumas somos únicos e outras, existe mais uma universidade, por exemplo, com essa tecnologia. O que é que isto traz de mais-valia para as empresas? Que isto é o principal, não é? É realmente elas poderem experimentar estas técnicas, estas tecnologias inovadoras, sem a necessidade de as adquirir, com, obviamente, estudo focado nos seus próprios produtos, nos seus próprios processos, e perceberem se têm mais-valia para aumentar a sua competitividade. Assim sendo, esse é o nosso papel, de, sem o grande investimento e com o aporte técnico especializado, podermos fazer essa passagem de
de conhecimento, dessa passagem de tecnologia e então, se fizer sentido, elas fazerem essa aquisição sem grande risco associado. Isto em termos de tecnologias de conservação. Obviamente, temos aqui outra grande valência, que é efetivamente termos um grande foco na experimentação aplicada e à escala, portanto, estamos capacitados com um conjunto de linhas produtivas, e isto, para que se perceba, são um conjunto de tecnologias pré-industriais, portanto, linhas de sumo, aliás, um conjunto de equipamentos que fazem operações unitárias que nos conseguem igualar os processos que são feitos nas empresas. Isto à escala. E quando eu digo à escala, é, por exemplo, um lagar com a capacidade de 350 kg hora de azeitona, portanto, não é um lagar pequeno, não é laboratorial, é pré-industrial. Temos um conjunto de tecnologias para hortofrutícolas, desde picadora, desde passadora refinadora, desde um bule evaporador, desde cozeduras, portanto, depende do tipo de produto que queremos ensaiar. E dispomos os equipamentos exatamente nesse sentido, e ainda também uma linha de produtos cárnicos, portanto, para simular, para fazer ensaios à escala também, de enchidos, de chouriço, farinheira, morcela, portanto, ali uma linha de equipamentos capazes de fazer qualquer tipo de ensaios para esse tipo de produtos. Porquê estas linhas? Exatamente pelas matérias-primas que nós identificamos como estratégicas e como, em termos regionais, em termos de médio tejo, que podem realmente ter sentido para a nossa região. É preciso, para que esta ponte tenha sequência, digamos assim, é preciso que no outro lado haja empreendedorismo, haja alguém disposto a arriscar. Isso tem acontecido? Tem encontrado empresários com essa motivação? Sim, temos sido, aliás, nós, por um lado, eu posso lhe dizer que nós temos dois alvos bastante distintos. No limite, o nosso trabalho é no apoio às empresas agroindustriais, aliás, na transformação alimentar, é esse o nosso grande foco, produtos e processos. E posso lhe dizer que no limite temos dois tipos de potenciais clientes, potenciais parceiros, que é a empresa constituída e o empreendedor. Nas empresas constituídas e com efetivos problemas em termos de necessidade de eficiências produtivas, de querer aumentar a competitividade, querer desenvolver novos produtos para internacionalizar, para aumentar a sua gama, para experimentar uma nova tecnologia que não a têm ao dispor, ou mesmo para fazer qualquer tipo de ensaio simulado relativamente à sua linha, mas não ter de parar a sua linha produtiva e poder fazê-lo aqui com um aporte técnico. E sim, esse tem sido uma parte do nosso trabalho, mas sim, os empreendedores, enquanto uma pessoa que tem uma ideia, um produto alimentar, normalmente, e que quer lançar um negócio nessa área, esse tem sido também uma outra linha do nosso trabalho. Posso lhe dizer que na Gênese o Inovelinhas estava totalmente focado para o apoio às empresas constituídas em termos de transferência de tecnologia pura, mas entretanto com a necessidade, com a procura de vários indivíduos, várias pessoas a questionar-nos sobre o aporte técnico que nós poderíamos dar, como é que poderiam fazer para abrir um negócio desta natureza, e tendo nós o espaço e as tecnologias disponíveis, efetivamente chegámos a um ponto que identificamos aqui um potencial projeto que poderia alavancar os negócios de transformação alimentar. Esse é o nosso projeto, o Food Fab Lab, e que efetivamente é um projeto que nos permite, aliás, que permite que qualquer empreendedor, seja para experimentar ou para colocar produtos no mercado, usar aqui as nossas instalações. Não é um conceito de aluguer de espaço, não é isso, é muito mais do que isso, é um serviço, e que naquele fator mais crítico de abertura de uma atividade de transformação alimentar, que é requisitos técnico-funcionais, portanto, das instalações, as necessidades próprias, as questões da segurança alimentar, as questões associadas ao próprio produto, nós, por um lado, temos a capacidade técnica de aconselhar, mas temos também um espaço totalmente capaz e, portanto, validado
para que essas pessoas possam aqui fazer as suas primeiras produções e poder alavancar então a sua ideia sem o tal risco associado, que é muitas vezes o fator de corte. Exatamente, é o fator animador, mas que normalmente, quando não têm essas ferramentas, é um fator de desmorecimento e de desistência deste tipo de projetos, porque efetivamente há muitos requisitos, há muitos custos associados quando alguém quer se lançar num negócio de transformação alimentar. Acredito que por aquilo que nos está a dizer, do outro lado, quem quiser encontrar aqui uma parceria, digamos assim, não haverá grandes perdas burocráticas, vou chamar-lhe desta forma. A burocracia aqui será mínima. Exato. É assim, nós aqui, em termos, e especificamente sobre o Food Fair Web, que acho que é isso que me está a questionar, especificamente qualquer pessoa que pretenda iniciar, isto em grosso modo, qualquer pessoa que pretenda iniciar um negócio de transformação alimentar tem de ter em conta os tais três requisitos técnico-funcionais, portanto, das instalações, os requisitos do próprio produto, mas os requisitos de licenciamento que qualquer atividade tem de ter. No caso específico das atividades de transformação alimentar, obrigam um tipo de licenciamento. Efetivamente, ele tem de ser feito na mesma, aqui, neste espaço, mas obviamente tem todo o nosso apoio e, portanto, em termos de desburocratização é efetivamente muito mais simples e muito mais rápido, mas deixe-me dizer-lhe que mesmo alguém que tenha umas instalações e que tenha necessidade de apoio nessa matéria e que não é a utilização deste espaço aqui, nós também apoiamos essa necessidade e também conseguimos desburocratizar realmente porque temos o conhecimento para o desenvolvimento daquele processo mais burocrático de necessidade de documentação a apresentar, de definição das memórias descritivas obrigatórias. Portanto, nós temos aqui, em termos de serviço para o desenvolvimento de negócios de transformação alimentar, vários apoios que podemos dar, quer ao nível do Food Fab Lab no conceito da utilização do espaço, mas também quer em termos de apoio técnico, quer em termos de apoio ao próprio licenciamento e, portanto, há aqui uma valência muito grande nessa matéria. Não sei se regem por números, ou seja, há metas a atingir durante um ano, parcerias, projetos a fazer? Sim, nós temos objetivos aqui no centro. O ano passado tínhamos a intenção de ter lançado especificamente este projeto, o Food Fab Lab, mais cedo. Não o conseguimos fazer porque, efetivamente, é um processo moroso e o processo de licenciamento, porque nós quisemos estar capacitados com um número alargado de CAIs, em termos de atividade económica, bastante abrangente e, portanto, o nosso processo foi longo no sentido em que aqui há a possibilidade de uma pessoa que quer vir fazer produtos, ou seja, uma atividade que tem um género de uma necessidade de licenciamento, por exemplo, de produtos de origem animal, que é diferente de uma atividade que tenha só produtos de origem vegetal. E nesse sentido, nós tivemos um processo longo, só conseguimos começar a publicitar e realmente abrir este projeto já no final do ano, mas tínhamos já no ano passado o objetivo de pelo menos 12 utilizadores efetivos do espaço. Num curto, médio prazo, até que ponto é que esta localização numa zona do interior, com os fatores negativos a eles infelizmente associados, mas até que ponto é que esta localização poderá condicionar um maior crescimento no futuro? Esta localização, efetivamente, inclusive com a A23 a pagar-se, tem, de alguma forma, algumas limitações, mas não creio que a médio e longo prazo, porque efetivamente as pessoas vão, e este também pode ser uma das próprias valências indiretamente do centro, que é poder captar também pessoas para esta zona, para o Médio Tejo, portanto não vejo dificuldades a longo prazo. Obviamente, nós também procuramos criar redes e parcerias com outros parceiros, quer regional, quer nacionalmente, e, portanto, não vejo dificuldade a médio prazo que esta localização seja realmente condicionante. Aliás, nós também temos
uma grande linha de trabalho em termos de apoio aos produtos locais, em termos de fomento das matérias-primas tradicionais, autóctones, e, portanto, finalmente este quadro comunitário está a dar também mais relevo a essa matéria em termos da inovação rural, e, portanto, eu acho que estamos no sítio que também pode ser um local certo para alavancar também essas ideias inovadoras em território rural e, pronto, penso que a médio prazo não vejo a localização muito insatisfatória, por assim dizer. Permita-me recuar até algumas das suas primeiras palavras. Falou nessa ligação com o Instituto Politécnico de Tomar e eu perguntava-lhe o quão importante é estar ligado a esta entidade. Qual é que é o papel do Politécnico neste processo? O Politécnico é nosso parceiro, aliás, em todas as valências, não só no Inovolina, portanto é nosso órgão fundador do Tagus Valley e, portanto, tem um papel bastante importante na medida que tem uma ligação muito concreta à parte da tecnologia, do conhecimento e, portanto, é também um nosso parceiro para fazer o interface da passagem do conhecimento para as empresas. Deixe-me dizer-lhe que não só o Politécnico de Tomar, que é um órgão fundador, mas também um conjunto de outras entidades de relevo quer regional, quer nacional, são nossos parceiros para realmente fazer essa interface, essa investigação já aplicada às empresas. E posso lhe dar alguns exemplos: a Universidade do Minho, a Universidade Católica do Porto, a Universidade de Aveiro, o ISA, o Instituto de Agronomia, o Instituto Politécnico de Santarém, que também é nosso órgão, não é? Que também faz parte da nossa direção. E estes são alguns exemplos, mas poderia lhe dizer mais o Instituto Politécnico de Leiria. Portanto, nós estamos capacitados em termos da rede, em termos de a parte do conhecimento e somos também a interface para a passagem da tecnologia para as empresas. Joana, vamos falar daquilo que ficou para trás. Qual é que considera, e se calhar é um pouco redutor falar apenas de um exemplo, mas de entre tudo aquilo que já foi feito, o que é que considera que é nesta altura ou que foi a imagem de marca em termos de projetos, o que é que ganhou mais notoriedade? É difícil responder essa pergunta, porque quando os trabalhos que nós temos com as empresas do setor, efetivamente aqueles que dão mais notoriedade ou mais mostra posterior é realmente o desenvolvimento de produtos que fazemos desde o início ao fim e que esses, quando se transformam em gamas de produtos a lançar no mercado pelas empresas, aí sim nós vemos efetivamente o trabalho na rua e vemos o produto a ser comercializado. E nessa matéria posso lhe dizer que temos 2 produtos azeites aromatizados no mercado, temos alguns produtos que aí são mais difíceis efetivamente de mostrar o nosso trabalho, porque ou por um lado não foram desenvolvimentos completos da nossa parte e, portanto, a empresa também não os quer divulgar dessa maneira, ou muitas vezes tem a ver com estudos dos próprios processos, do próprio processo produtivo, porque se conseguiram aumentar eficiências com diminuição de custos, porque se conseguiu reduzir não conformidades, porque se conseguiu aumentar validades de produto, portanto, um produto que tinha 3 meses de validade, passar para os 6 meses de validade com as mesmas características, porque se conseguiu diminuir a utilização de aditivos e, portanto, é difícil eu identificar um projeto assim mais efetivamente os produtos da Diterra que estão no mercado, o azeite aromatizado de erva-limão e também o de alho, esses sim, são produtos que estão no mercado, mas poderia lhe dizer muitos estudos e desenvolvimentos com produtos na base do marmelo, portanto, da matéria-prima marmelo, temos feito muito trabalho nessa área. Posso lhe dizer que tivemos também, mas não estão ainda no mercado, e essa depois já não conseguimos ter poder para influenciar, não é? Mas tivemos trabalhos desde aproveitamento de matérias-primas que não têm valor em fresco, por exemplo, cerejas do fundão consideradas refúgio, em que desenvolvemos produtos desidratados com aumentos de validade e produtos que não seriam vendidos em fresco por falta de calibre, de qualidade. Temos também aproveitamento de
de framboesa, que também é um produto muito perecível, e que desenvolvemos um vinagre de framboesa, que esperamos que daqui a tempo esteja no mercado, mas neste momento também não podemos realmente influenciar essa parte de quando há a passagem para a empresa e a partir daí de quando é que isso se transforma realmente no aumento de competitividade da mesma, ou que realmente é lançado o produto, pronto, aí nós já não podemos influenciar e, portanto, é mais complicado. Agora, estes posso lhe dizer que são uns dos exemplos que enquanto projeto, para nós são um grande objetivo, porque realmente influenciamos e o nosso trabalho realmente aumenta a competitividade da empresa. Quando se fala em sucesso, fica-se só quando esse produto chega ao mercado ou ainda se espera pelo impacto que possa ter junto da população? Também. Obviamente nós não podemos descurar essas duas ideias. Portanto, uma coisa é nós desenvolvermos um produto e outra coisa é ele ter sucesso no mercado. Obviamente, ter sucesso no mercado, e isso fica até como informação, acho que acaba também por ser senso comum, mas não é demais também lembrar os nossos empreendedores e os contactos que nós também temos que o sucesso no mercado de um produto muitas vezes não passa só pela qualidade do produto. E, portanto, passa por muito mais do que isso. Passa por uma boa imagem de produto, um bom estudo em termos de plano de negócio, de onde é que eu vou posicionar o mesmo produto, passa em termos de tipo de embalagem. Portanto, há aqui uma série de trabalho que muitas vezes nós nessa matéria encaminhamos, nessa matéria no sentido de embalagem, rotulagem, imagem, portanto, a parte técnica de nós fazemos tudo, mas na parte do design da embalagem nós encaminhamos para alguns parceiros. E esse é um trabalho que também é muito importante e que muitas vezes os nossos empreendedores não dão tanto valor, mas que para mim, havendo um produto razoável, obviamente com uma qualidade superior, é sempre uma qualidade superior em termos organoléticos, não é? Mas havendo qualidade mediana ou até razoável, o resto faz toda a diferença. Ainda há pouco sublinhou nessa vertente que consiste no aumento da validade de um determinado produto. Já aqui abordou ao de leve essa situação, mas eu agora perguntava-lhe com mais pormenor se este processo depois não irá fazer com que a qualidade desse produto diminua. Não. Quer dizer, às vezes pode acontecer, mas é exatamente esse o nosso trabalho aqui. Há pouco tinha-lhe falado de um conjunto de tecnologias que nós temos ao dispor. Nós temos aqui um conjunto, e pensando em tecnologias emergentes e inovadoras, exatamente com esse objetivo. Tecnologias que ainda não são muito estudadas, e vou-lhe falar assim ao de leve sobre elas. O aquecimento ómico, alta pressão hidrostática, ultrassons, ultravioletas, são algumas delas, que são tecnologias emergentes e inovadoras, que têm como técnica umas térmicas, outras não, mas que têm como objetivo aumentar as validades, ou manter as validades dos produtos, mas aumentando a qualidade em termos nutricionais e organolétricos do mesmo. Sim, só para que se perceba melhor lá em casa, nós normalmente, para aumentarmos a validade do produto, quando pensamos numa pasteurização, o leite é um exemplo. A pasteurização não é mais que sujeitar o produto a um determinado tempo, a uma determinada temperatura durante determinado tempo. E, portanto, aí o que fazemos é eliminamos micro-organismos e, portanto, vai-nos aumentar a validade desse produto, mas, ao mesmo tempo, também estamos a alterar características organolétricas que gostaríamos que fossem desejáveis. Estas tecnologias, por exemplo, o aquecimento ómico, é um processo térmico na mesma, portanto, tem esse efeito de tempo-temperatura, mas por utilizar a corrente elétrica, a condutividade do próprio produto, vai fazer esse processo de pasteurização muito mais rápido. E, portanto, nós conseguimos eliminar micro-organismos na mesma, inativar enzimas, mas de uma muito mais rápida e alterando menos as características do produto. Alta pressão é um processo que já é diferente do aquecimento ómico, portanto, já não é térmico, tem o mesmo efeito para eliminar micro-organismos e inativar enzimas, mas já o faz por via da pressão. Portanto, é uma pressão que é exercida sobre o produto e a eliminação e a inativação enzimática vai-se fazer pela via dessa pressão que é exercida. Essa é uma tecnologia que, para mim,
é bastante emergente e, para mim, vai ser a tecnologia de futuro em termos de conservação alimentar, na medida em que nós conseguimos ter características de produtos em natura, frescos, como se fossem acabados de fazer, mas com validades alargadas. E essa é uma grande mais-valia nessa tecnologia. Posso dar... Há vertentes mais eficazes do que outras, ou não? Sim, e depende muito do produto. Não é possível eu identificar estas tecnologias como são boas para tudo. Não. Depende muito do tipo de produto que nós estamos a trabalhar. Aliás, são as características dos produtos que nos vão direcionar o tipo de tecnologias mais aplicadas e mais interessantes para cada um deles, até porque nós percebemos perfeitamente que mesmo no dia-a-dia, senso comum, que nós temos produtos que nos aguentam mais tempo e temos produtos que são muito mais expressivos e que, passado umas horas, já estão a deteriorar-se. E, portanto, as tecnologias a escolher para esses produtos e também pensando no tempo de validade que nós também pretendemos, têm de ser escolhidas de acordo com o tipo de matéria-prima que estamos, de matriz, de produto que nós estamos a estudar. Mas deixe-me só dizer outra coisa, que é, nós no centro, e para que se perceba, nós não temos só as tecnologias emergentes, e portanto, uma empresa que tem interesse em aumentar a validade do seu produto com as tecnologias mais vulgarizadas, pronto, para não dizer banais, como uma pasteurização normal, como o embalamento a vácuo, como um embalamento de atmosfera controlada, portanto, uma pasteurização de líquidos perfeitamente vulgar e utilizada na indústria, nós também o temos aqui e, portanto, para que se perceba, temos realmente aqui um conjunto de tecnologias de conservação para que as empresas possam aqui fazer os seus estudos, e acompanhados ou não, que essa é outra dinâmica, que é a empresa pode vir para aqui fazer a sua experimentação sem o nosso aporte técnico ou com o nosso aporte técnico. Há aqui as várias possibilidades e, portanto, não é só o emergente e o inovador, é também tecnologias que são mais utilizadas, porque o nosso interesse é realmente aumentar a competitividade das empresas e fazê-las mais competitivas no sentido de poder aumentar a validade dos seus produtos. E se para uma determinada empresa um aquecimento ómico pode fazer sentido, temos perfeita noção que para outras não faz todo sentido sequer pensar naquela tecnologia. E, portanto, temos aqui um conjunto alargado. Deixe-me só dizer ainda uma tecnologia que nós temos também aqui ao dispor e que pode ser muito interessante para quem nos está a ouvir. E pensando no desenvolvimento de novos produtos e às vezes outros mercados, nós temos aqui estas que já lhe disse, algumas técnicas que já lhe disse, e portanto alguém que tenha interesse em fazer, tem uma ideia, mas realmente não tem as ferramentas necessárias para fazer esses ensaios, esses testes, tem aqui a possibilidade de o fazer. Temos, por exemplo, uma cravadeira, portanto, quando pensamos em mercados como Angola, como Moçambique, em que não queremos ter produtos em frio, queremos ter os produtos embalados, que não queremos em vidro, por exemplo, a lata pode ser com o tal design associado, pode ser, aliás, está a voltar e daí nós nos termos capacidade com isso, porque realmente sentimos a necessidade, de acordo com os contactos que tivemos, de nos capacitarmos para podermos dar essa oferta às empresas e, portanto, há aqui mais um equipamento que é vulgar, que não é emergente, mas necessário e interessante para as empresas poderem fazer aqui alguns testes. Permita-me fazer um enquadramento. Quando se fala em inovação, em tecnologia, pode dizer-se que o Inovolínea, à escala nacional, está na linha da frente? Sim, sem dúvida. Em conservação, em tecnologias de conservação, no topo, temos este conjunto de tecnologias que lhe disse, que são realmente inovadores e num só espaço não existem, e isso dou-lhe garantidamente a minha palavra, que não existem em nenhum outro espaço em termos nacionais, um espaço que tenha reunidas estas tecnologias que nós temos aqui e, portanto, só por si, só pelo conjunto de tecnologias, nós estamos no topo da inovação em termos de possibilidade de transferência de tecnologia. Para além disso, estamos capacitados com um espaço ímpar para as empresas aqui poderem recorrer a nós para desenvolver inovação, para desenvolver investigação para elas mesmo. Agora a relação com o consumidor. Vou voltar novamente à validade dos produtos, ao prolongamento da validade dos produtos. Haverá já, do outro lado, da parte do consumidor final, uma total confiança em tudo aquilo
que é feito nestes processos? Porque isto acaba por ser, lá está, uma inovação, as pessoas estão habituadas a um determinado processo e agora aparece toda esta tecnologia associada a alimentos. Haverá confiança no consumidor final? Já uma confiança que permite então que os produtos possam ter esse sucesso no mercado? Eu vou pôr a sua questão exatamente ao contrário. Há cada vez mais uma desconfiança maior por parte dos consumidores, muito mais exigentes, muito mais informados e, portanto, querem produtos cada vez mais nutricionais, muito mais de qualidade superior, mas também querem ter validades alargadas. Portanto, eu sei que não tenho uma vida normal em que faço os disparates em termos de consumo, não tenho tempo para me alimentar muito bem, não tenho tempo de ir ao supermercado todos os dias ou ter a horta ao pé de casa e, portanto, interessa-me ter, enquanto consumidor, um produto o mais natura possível, o mais próximo do natura e com as características que me possam alimentar e ter uma vida saudável, mas ao mesmo tempo eu não quero ir ao supermercado todos os dias e, portanto, quero ter na minha despensa esses mesmos produtos. E, portanto, respondendo à sua questão, o consumidor está cada vez mais interessado em produtos que lhe permitam ter validades alargadas e características superiores. Ainda há, por falta de conhecimento mesmo em termos de investigação, estas e outras tecnologias, obviamente que há, mas isso também é o nosso papel e, portanto, o fomento e o conhecimento destas tecnologias, não sei se tinha conhecimento do que era o aquecimento ómico ou alta pressão hidrostática e, portanto, só essa informação também ajuda a desmistificar determinadas técnicas e, sim, o consumidor é cada vez mais exigente, desconfiado, mas também com necessidade de mais informação, mas também muito interessado nestas tecnologias. Então, permita-me fazer a questão de outra forma. Há então esse evoluir, chamemos-lhe assim, da forma de pensar do consumidor, mas há empresários que se calhar ainda não perceberam esta importância. Há empresários, sim, também há empresários que não perceberam essa importância, mas se pensarmos que o empresário está muito focado na produção e está muito focado no investimento, como é lógico. E, portanto, e grande parte dos nossos contactos tem a ver com aumentos de validade, para que perceba em termos de tecnologias de conservação. Obviamente, se eu puder ter um produto com as mesmas características com 2 anos de validade, eu prefiro do que ter 6 meses de validade, como é lógico. Portanto, os empresários estão preocupados com essa questão, só que ao mesmo tempo o investimento, a questão dos custos associados ao mesmo, é imperioso e, portanto, estão muito mais focados na produção. Obviamente há uma mudança de paradigma e este quadro comunitário também vai ajudar, já o passado o fez, com as ferramentas de incentivo para a inovação e acreditamos que este também será um novo quadro, um bom quadro para os empresários que realmente têm esse sentido e muitos têm, e nós sentimos isso nas nossas solicitações, sentimos realmente o interesse mas depois o travão no avançar devido a alguns custos associados, como é lógico. Nós fazemos parte de uma associação sem fins lucrativos e o nosso intuito não é de todo lucro, mas temos custos associados a todo o processo, a todo o nosso trabalho. E, portanto, o empresário, sempre que percebe depois alguns custos que estejam associados, também não está disposto a investir. Pronto. E nessa matéria acho que o novo quadro também vai dar aqui uma nova alavancagem a este tipo de atividades de inovação e de transferência. Muito bem, já estamos a entrar na reta final deste especial Informação. Podíamos agora falar sobre projetos, sobre o futuro, o que é que está perspectivado? O que está perspectivado? Crescermos em termos de oferta, aliás, consolidarmos a oferta que temos para as empresas, divulgarmos. Sentimos que realmente já há, em termos da rede empresarial, quem nos conheça e sabe o que nós fazemos, mas existe muitas empresas que ainda não nos conhecem e, portanto, a nossa abrangência, e como deve perceber com o tipo de tecnologias que nós temos aqui ao dispor, é uma abrangência nacional.
Temos, em termos de primeiro contacto com as empresas, temos uma grande abertura, somos um projeto âncora do cluster, do agrocluster do Ribatejo, e portanto somos conhecidos na rede do cluster, mas temos uma grande parte do nosso trabalho de futuro é também parte da divulgação e de nos perspectivarmos para fora, realmente para podermos aportar às empresas do nosso know-how e do que temos aqui, portanto. Essa é parte do nosso trabalho agora de futuro. A outra parte é realmente podermos afirmar-nos enquanto centro de apoio às empresas do setor alimentar, na parte efetivamente de produtos e de processos, portanto uma base muito aplicada com a nossa rede de parceiros e sendo uma interface de transferência de tecnologia para as empresas e fomentar as tecnologias de conservação que aqui temos também. O objetivo final é sempre ajudar as empresas do setor, as empresas, empreendedores vocacionados para a transformação alimentar. Quem vos quiser conhecer de perto, quiser conhecer melhor aquilo que fazem, podem dirigir-se ao Ferrarete, têm outros meios de contacto, acredito? Sim, estamos no Tecnopolo do Val do Tejo, no nosso site do Tagus Valley, www.tagusvalley.pt. Vou já agora dizer também o nosso número de telefone para qualquer questão, 241-330-330. Portanto, qualquer esclarecimento, qualquer informação que necessitem, estamos cá, contactem-nos.